Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Pastoral, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos agora aqui nesse debate, fazendo algumas perguntas para nós mesmos, do porquê o papel do pastor mudou tanto nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e quais devem ser as mudanças que a gente possa vir a contribuir e realizar para que o pastorado realmente atinja o seu alvo e a igreja também entenda esse papel, né? Estamos aqui na nossa apostila. E agora vamos aqui rapidamente, Tomé, leia para nós. Não, vou pedir para a Maísa ler agora. Maísa, leia para nós. Outras perguntas. O item 4. Outras perguntas. Hoje a igreja e os pastores enfrentam as seguintes perguntas cruciais. Hoje a igreja e os pastores enfrentam as seguintes perguntas cruciais. Debater com os alunos. Como, então, direcionar a igreja local? Então, deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Olha, quais são as perguntas cruciais, né? Que ele está dizendo? Aqui está na página 24 do Redescobrindo o Ministério Pastoral. Deixa eu abrir rapidinho aqui para vocês, né, no nosso PDF. Quem está o livro, na nova versão do livro, está na página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é a página correspondente. Página 24. Aqui. Aqui, ó. 1 Coríntios. Onde está? Aqui, ó. Página 23 do livro novo. E a página 24 do livro anterior, tá bom? Aqui, ó. E é para nós. Maísa, né? Pode ler. Não, você não está vendo, né, Maísa? Não, peraí, pastor, eu estou procurando aqui, peraí. No livro? Eu vou compartilhar aqui na tela também, tá? Isso. Aqui, ó, tá nesse PDF, está na página 23, ó. Ou melhor, está na página 24 do PDF, no livro atual, no nosso livro texto novo, é a página 23. Hoje, a igreja em geral e os pastores em particular enfrentam as seguintes perguntas cruciais. 2 pontos, pode ler mais. O que o pastor deve ser e fazer? Como a igreja deve reagir diante de uma cultura que sofre rápidas mudanças? O que é importante para Deus? Qual é a preocupação de Cristo com o tradicional e o contemporâneo? As escrituras são hoje uma base adequada para o ministério? Quais são as prioridades do ministério pastoral? O pastor deve estar sob a autoridade de quem? Como distinguir entre um pastor chamado por Deus e um impostor? Quem define as necessidades do ministério? Deus ou os homens? Qual a direção que Cristo quer dar à igreja do século XXI? E depois de tudo, quando nos colocarmos diante do Senhor da glória e prestarmos contas de nossa mordomia, o que diremos? E ainda mais importante, o que ele nos dirá? Então, até aí. Meus irmãos, reflitam sobre isso, porque essas perguntas são perguntas que aqui a gente começa a entender a mudança da chave de várias igrejas. Porque podem ver, muitas igrejas atualmente têm reinterpretado as escrituras. Aqui nesse ponto, as escrituras são hoje uma base adequada para o ministério? Aqui tem uma resposta para essas igrejas, ou melhor, tem uma linha que a gente pode entender bem, porque muitas pessoas estão reinterpretando as escrituras. Por quê? Porque as escrituras já não estão mais respondendo aquilo que eles acham que deve. Ou seja, por isso que eles estão reinterpretando, fazendo uma nova leitura. Porque aquela velha Bíblia já não o satisfaz mais. Logo, essas perguntas, elas começam a fazer com que a gente reflita muito sobre o papel do pastor, sobre os dilemas, sobre o que devemos fazer, o que devemos ser, por quê, sobre a igreja, o que importa para a igreja,
o que Deus pensa, como que a gente adapta nos nossos dias tecnológicos, midiáticos, aquela antiga graça, aquela antiga humildade, aqueles antigos hábitos. Como que a gente vai coadunar tudo isso? Né? O pastor, ele é a autoridade ou ele está debaixo de uma autoridade? Ele é chamado por Deus ou basta ele ser nomeado entre um colegiado porque ele tem algumas aptidões? Quem é que define essas coisas? Né? Então, eu quero que os irmãos gastem um tempo sobre essas perguntas, porque é muito interessante. E agora, voltando aqui, querem fazer alguma pergunta, fazer algum debate? Querem discutir um pouco sobre esse ponto? Eu acho que essas perguntas aí, ela não remete somente ao pastor, ela a todos nós. Sim, sim. Para a igreja do século XXI, para o que nós estamos vivendo, né? As imposições, as ideologias, o sistema político que está acuando a igreja, e a igreja, como falo todos nós, né? Não só o pastor, se posicionar diante de questões latentes, né? Sim. Que estamos Mas, vivendo. olha só, Júnior, é super legal porque a sua fala, ela tem tudo a ver. Não é só para os pastores, mas é para todos nós. Agora, por que a igreja fraquejou? Essa é a outra pergunta que a gente que não pode escalar. Por que Desculpa, o a senhor falou que igreja se fraquejou? Por que a igreja... Desculpa, é que eu não tinha ouvido, eu perguntei. Por que o senhor falou a igreja o quê? O senhor falou fraquejou, né? Por que a igreja, né? Porque, assim, como o Júnior disse, essa pergunta não é só para os pastores, é para nós. Mas aí eu faço a outra pergunta que não quer escalar. E por que essa igreja deixou de mão? Quem é que tem que mudar as coisas para que a igreja comece, então, a vislumbrar de novos ventos e de novas águas? Quem é que, de fato, tem que sacudir essas águas para que haja um milagre? E aí entra essa outra fala aqui, agora, da minha apostila, que a gente vê isso também no livro do MacArthur, um pouquinho antes. Olha só que interessante, ó. Como, então, redirecionar a igreja local? Porque é verdade, a igreja ela está cômoda. Aí vem a grande resposta do MacArthur, que está aqui na página 21. Vamos voltar ao livro-texto? Um pouquinho? Aqui. Eu quis ir um pouco para as perguntas, porque muitas vezes é legal a gente ir para as perguntas, mas vamos agora à parte aqui, né, do livro, essa primeira parte, né? E eu quero ler com vocês. Como redirecionar? Como fazer algo diferente? Vamos lá, deixa eu pôr aqui na página, no nosso livro atual é a página 21, da apostila era outra página, tá? Deixa eu pôr aqui. Ó. Na apostila é a página 21 também, a página 21. Olha lá. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, ó, que ele vai dar respostas. Verdade, vamos lá. Redescobrindo o Ministério Pastoral, Richard L. Mayhui. As mudanças atuais que começam a predominar na igreja evangélica podem determinar-lhe a marca distintiva para o século XXI. Um número crescente de evangélicos respeitados creem que o seu presente redirecionamento, que a faz ser menos bíblica e mais aceitável aos homens, acabará resultando em uma igreja condenada por Cristo. Usando as Escrituras para responder às perguntas, o que o pastor deve ser e fazer? E como moldar o ministério contemporâneo de acordo com os mandatos bíblicos? A igreja pode realinhar-se obedientemente aos propósitos revelados de Deus para a noiva de Cristo. Desta maneira, é possível alcançar uma relação biblicamente equilibrada e complementar com a percepção da vontade de Deus para a igreja, envolvendo-se no ministério pastoral, conforme ele é definido nas Escrituras, e preparando uma nova geração de pastores delineada pela palavra de Deus.
Joia. E, adiantando, Joia. pode continuar. Encruzilhadas, transição, crise, incerteza, inquietação. Essas palavras expressam a concepção de muitos evangélicos com respeito à condição da igreja e do ministério pastoral. Poucos discordam que, com o advento do século XXI, a igreja evangélica esteja necessitando de um redirecionamento. Por exemplo, considere a resposta de John Seal, feita em 1995, com 25 líderes evangélicos de renome. Os líderes expressaram seus pontos de vista sobre o estado geral dos evangélicos no final do século XX. 8 temas dominantes emergiram de suas respostas. Primeiro, identidade incerta, confusão disseminada acerca da definição do que é um evangélico. Desilusão institucional, percepção da ineficácia e da irrelevância do ministério. Falta de liderança, lamento pela escassez de liderança bíblica na igreja. Pessimismo com respeito ao futuro, crença de que o futuro dos evangélicos está ameaçado. Crescimento positivo, impacto negativo, um paradoxo intrigante sem explicações claras e imediatas. Sexto, isolamento cultural. Estamos em plena era pós-cristã. Sétima, solução política e metodológica são a resposta. Surgem perspectivas não bíblicas de ministério. E oitava e última, troca de orientação bíblica pela pesquisa de mercado no ministério. A preocupação com o eterno é substituída pelo interesse no temporal, em um esforço para mostrar relevância. E agora, só para concluir? Joia. Reconhecemos essas tendências alarmantes, crendo que as decisões tomadas nessa década reprogramarão a Igreja Evangélica Americana até boa parte do século XXI. Assim, a futura direção da igreja é uma preocupação preeminente e legítima. Sem dúvida, a igreja enfrenta um momento decisivo. O verdadeiro contraste entre os modelos ministeriais concorrentes não é o tradicional versus o contemporâneo, mas o bíblico contra o não bíblico. Fechou. Joia. E aí, meus irmãos, o nosso querido pastor e juntamente com toda a sua comissão, eles vão trazer a seguinte tese: como que nós, então, fazemos para redirecionar essa igreja? Qual que tem que ser a proposta número 1 para a mudança da igreja? Vamos lá. Vocês que já leram o livro, vocês vão lembrar, mas eu quero ir aqui para um momento de debate mais uma vez, porque aqui vai ser, eu diria, o fechamento dessa aula, onde a gente vai, eu diria, colocar uma estaca bem definida sobre essa questão do redirecionamento. Aprender isso é aprender, eu diria, a fina flor dessa matéria. Por quê? Porque a gente vai saber por onde começar. Porque se eu não sei aonde eu estou, como eu chegarei aonde eu desejo? Como que eu posso sair para algum lugar? Se eu já nem sei onde eu estou. Se eu quero chegar em um certo lugar, eu preciso avaliar o lugar em que eu estou. Então, esse redirecionamento da igreja, ele começa por quem? Vamos lá. Por Deus e pela sua palavra. Sim, mas na perspectiva... Então, vamos lá, pastor. Deus e a sua palavra, então, não está trabalhando nesses últimos tempos, né? Porque, então, ele mudou. Então, parece que ele trabalhava no passado, lá na Reforma, levantando homens piedosos, determinados, corajosos, sacrificiais, modestos, estavam dispostos a renunciar tudo, e parece que mudou tanto, né? Deus pode trabalhar. A palavra dele mudou, ele mudou. Na ótica do livro, né, interessante que o senhor mencionou agora, tem 2 pontos. Ele vai falar sobre o primeiro, que é justamente o antropocentrismo, né? O homem passou-se a olhar para si mesmo, e está vivendo em função de si, e por isso, obviamente, se perderam. Certo. A ideia de redirecionar é justamente voltar a olhar para Deus e para sua palavra como sendo principais. Sim. Tem um relato... Eu fiz essas falas, né, pastor, porque, assim, é claro, brincadeiras à parte,
é para mostrar, né? Porque tem vezes que inconscientemente a gente acaba indo, como o próprio autor disse aqui, a gente vai para um lado mais negativo, né? Verdade. Porque o pessimismo com respeito ao futuro, poxa, é tudo. Eu cansei de ouvir de seminarista e de líderes. Não, é assim mesmo, né? Fazer o quê? As pessoas são assim, o rebanho é assim, né? Vai fazer o quê? Eu vou ficar nadando contra a maré? Você entende? Então, eu fiz questão de brincar, pastor, porque é isso mesmo, é Deus com a sua palavra. Mas, e agora, para nós, quem é que redireciona essa igreja? A liderança, né? O pastor. Eu vejo para a história de Israel. Quando a liderança era uma liderança temente a Deus, o povo caminhava de acordo com a vontade de Deus. Se subia Aleluia, ao reinado um desviado, aleluia. aí a coisa. Guardem isso, é exatamente, pastor e irmãos. A gente vai chegar lá, porque no capítulo 2 do livro, que a gente vai estar trabalhando, como eu disse para vocês, paulatinamente, sem muita pressa. A gente vai entender isso com mais detalhes quando a gente for trabalhar sobre a parte que diz o que o pastor deve ser e fazer. Mas, assim, já respondendo isso, Ser bíblico. esse redirecionamento, ele está nas mãos dos pastores. Ponto. É o pastor quem tem que dar o primeiro passo. Ah, mas é Deus e a sua palavra. Claro, é Deus e a sua palavra. É óbvio, sempre vai ser Deus. Mas aqui a gente deixa Deus realizar tudo o que ele sabe fazer de melhor. E a palavra dele, deixamos com que ela continue fazendo aquilo que é de melhor, porque de fato isso é verdade. A gente não duvida disso, por isso que a gente acredita que ela é a mesma Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, ela é maravilhosa, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Por outro lado, diante da nossa realidade como igreja, tudo começa com o pastor, porque, irmãos, não adianta a gente esperar das pessoas. Pode ter uma exceção aqui, outra colar, um grupo que ora, mas Deus vai levantar alguém. É o líder, é o pastor. A tese que o nosso querido John MacArthur Jr., juntamente com todos os seus demais pastores, teólogos, eles vão dizer: o redirecionamento está na mão do pastor. Esse pastor vai tomar uma decisão, como foram os apóstolos, como o pastor Johnny mencionou, como foram os profetas, como foram os reis, como foram os sacerdotes, porque a história se repete. Voltemos para a história mais recente, a Reforma Protestante. Houve pré-reformadores, houve um Lutero, depois teve um Calvino, depois teve o Zwinglio, depois tiveram outros grandes homens de Deus. Eles se posicionaram, John Bunyan, tivemos Richard Baxter, tivemos Wesley, tivemos George Whitefield. Pessoas se posicionaram, se entregaram, acreditaram. E ali começaram a fazer, e tiveram oposição, é óbvio. Muitos até morreram. Alguns morreram pelos líderes desviados, outros morreram nas mãos de membros que eram também desviados, ou senão de governantes. Mas, assim, a mensagem deles não parou. Ou seja, o redirecionamento está na mão do colegiado pastoral. É o colegiado pastoral que começa tudo. É o pastor que dá o ponto, que dá essa condução. Joia, meus irmãos? Por isso que eu coloquei aqui na minha apostila, ó, o redirecionamento da igreja se inicia com o colegiado pastoral. Ora, como era no Antigo Testamento, né? Exato. Aqueles homens idôneos, né? Homens idôneos. Né? E assim, eu estou sendo tão enfático, irmãos, e agora vamos olhar para nós, como o pastor Johnny disse, ao lermos esse livro, a gente tem que pedir: Senhor, me perdoa, eu quero me converter de novo. E essa deve ser a nossa oração todas as vezes que a gente se enxergar em alguma área, que a gente pegou algum atalho, ou quem sabe a gente está marcando passos. Porque, irmãos, a igreja, ela é maravilhosa, ela é triunfante. O projeto Reino sempre será assim, vencedor. Mas a grande pergunta é:
eu tenho vencido o que Deus deseja? Senão, não depende dele, depende de nós, para que a gente possa, então, fazer essa obra. Agora, olha que interessante, né? Continuando aqui na nossa apostila. As presas da lei do consumidor ou da filosofia de ministério voltado para o mercado, até onde nós podemos ir no marketing, na gestão, até onde a gente pode ir na administração, no modelo empresarial, no aconselhamento, na psicanálise, no empreendedorismo, nas inovações. Porque, irmãos, sejamos honestos, essas coisas são muito boas, mas ao mesmo tempo são muito perigosas. Então, percebam, se toda retomada se inicia com o pastor, até onde a gente pode ir? Será que a gente não pode ir? Deus não quer? E aí onde entra esse equilíbrio entre as coisas. Porque se o redirecionamento está na mão do pastor, o que devemos fazer? E como devemos usar essas ferramentas que estão ao nosso redor? Porque, admitamos, irmãos, o aconselhamento não é bênção? É bênção. Amém. Mas aí o pastor ele tem que fazer psicanálise ou psicologia para ter mais êxito no ministério pastoral e na igreja? A administração empresarial não é uma bênção? Então, o pastor ele tem que fazer um MBA, ou quem sabe fazer uma faculdade de administração para poder servir a sua igreja. O marketing não é uma bênção? Então, ele tem que fazer marketing, endomarketing, ele tem que trabalhar com marketing digital para poder ter projeção. Percebam? Parece muito simples, mas as coisas também são complicadas, porque no dia a dia nós nos sentimos tentados. Com o quê? Com a filosofia de ministério voltado para o mercado. Até onde podemos ir? A gestão não é uma bênção, irmãos? Claro que é. Então, quer dizer que o pastor, para ter um ministério mais excelente, ele tem que fazer o quê? Gestão, ou administração, ou economia para poder servir melhor? Percebam? Não é difícil? Concorda? Então, se o direcionamento está nas nossas mãos, o que precisamos fazer? E aqui, eu quero, antes de irmos para o livro do Eugene Peterson, eu só vou pincelar ele hoje, e a gente vai continuar falando dele semana que vem. Olha só, queridos, eu, enquanto estava no ano de 2000, fazendo mestrado lá na Perdizes, faculdade na Teológica de Perdizes, que infelizmente não concluí, né, meus estudos lá, e depois comecei de novo aqui no STBnet, fazer o meu mestrado, mas também, infelizmente, não concluí. O que acontece? Eu estava tendo aula com o pastor Dr. Jorge Pinheiro, e ele falou uma coisa que mudou uma chave na minha cabeça. Ele falou algo muito interessante, que ele falou assim, que geralmente o ministério do pastor, o ministério pastoral, eu vou até ler aqui, ó, ele disse que a dinâmica pastoral invariavelmente será norteada por sua formação ou ideologia de vida. O que o pastor Dr. Jorge Pinheiro estava dizendo? Ele disse assim, olha, sem que percebamos, ou já percebendo, a formação de um pastor, seja ela qual for, vai dar um certo tom naquele ministério pastoral. Ou, quem sabe, a ideologia dele, de vida, vai dar um tom. E aí ele começou a explicar, e aí ele explicou algo que tirou uma tensão enorme dos meus ombros. Porque, irmãos, percebam, não tem pastores que são mais dedicados à causa social? Não tem mais pastores que são mais envolvidos à política? Não tem mais pastores que têm uma linguagem mais do mercado, do business? A gente até compreende um certo momento, por quê? Porque tem a ver com a formação deles. Então, muitas vezes, entender o porquê ele age daquele jeito e saber qual é a formação dele, responde um pouco porque o pastor age um pouco daquela maneira. Agora, é óbvio que essas coisas não devem ser a tônica principal. Porque, irmãos, cada um tem uma formação acadêmica. E cada um tem uma ideologia de vida, ou quem sabe uma filosofia de vida. Uns são mais voltados para a administração, outros são voltados mais para uma questão de gestão propriamente dito, outros são voltados mais para uma questão relacional, outros são voltados para uma questão mais filosófica, mais psicológica. Então, vai ser normal que o pastor
ele se incline para aquilo que ele tenha os seus dons ou talentos mais inclinados. Nenhum problema até aí. E, ao mesmo tempo, elimina uma tensão. Por que elimina uma tensão? Porque muitas vezes a gente fica se comparando. Né? Por exemplo, nós nos sentimos pequenos diante de um pastor tão erudito. Mas, na realidade, ele já vinha da erudição. Ele já era um erudito na vida. E aí ele se converte, agora ele é discipulado, ele vai fazer teologia, se torna um pastor. Que tipo de pastor ele vai ser? Ele vai ser um pastor voltado mais para a erudição, para o ensino. É normal. Isso me faz lembrar, por exemplo, irmãos, de C.S. Lewis, né? Eu não sei se vocês conhecem a história de C.S. Lewis. Vocês conhecem, não? Um pouco. Ele era O que vocês já aprenderam de C.S. Lewis? Né? Hã? Que ele era um professor universitário. Isso. Ok. Era ateu. Bom, extremamente inteligente, ateu, né? Sim. Isso, e era ateu, né? Ele fazia parte na faculdade daquelas literatura medieval e contos, alguma coisa assim. E junto com ele tinha um outro professor que é o mesmo que escreveu a obra que virou o livro O Senhor dos Anéis, J.J. Tolkien. Uhum. J.J. Tolkien era um cristão. E ele estava na Segunda Guerra Mundial e ele escreve aquela obra para o seu filho, falando sobre os anéis. Quem assistiu a trilogia O Senhor dos Anéis? Nunca assisti. Não. Vou assistir. Assim, ele é aqueles filmes que tem, né, tem orques, tem anões, elfos, é uma ficção. Precioso, né? Hã? Precioso. O precioso Sméagol, né? É. Eu assisti, irmãos, e eu confesso, eu gosto bastante dessa obra, porque ali há uma dinâmica muito próxima com a realidade da vida, o que o poder gera na pessoa, a realidade, por exemplo, daquele ser que queria o anel do poder, que prefigura ali, no caso, o próprio Satanás, e ali os habitantes daquele mundo, né, que era dividido entre homens, entre elfos, entre hobbits e entre anões. Né? Então, assim, e todos eles estão num projeto do quê? De destruir aquele anel para que aquele grande inimigo não se apodere, para que as trevas não venham sobre o mundo. Essa é a síntese daquela obra. E J.J. Tolkien... Desculpa, Gino, o que você falou? Está dando já o... já tô fazendo aqui a sinopse do filme. Mas, assim, o livro é maravilhoso, eu não li o livro, mas o filme, todo mundo que lê o livro fala que é muito melhor do que o que os diretores conseguiram fazer, mas o que me deixou assim surpreso foi a maneira em que eles fizeram esse filme, como eles construíram, né? Foi logo ali, depois da virada do século, ano 2001, 2002, foi saindo um filme após o outro. Os filmes são 3 horas, quase 4 horas de filme cada um. E assim, irmãos, realmente é uma obra muito interessante. Vai voltando. J.J. Tolkien, enquanto estava vivendo o período da Guerra Mundial, ele escreveu para o seu filho, porque era uma maneira dele mostrar, filho, olha, a gente está aqui porque há um mal que tenta governar sobre todas as coisas. E é o ser humano, na sua essência, que é falho, que também tenta, que quando vai ver, se corrompe. Então, ele foi escrevendo essas obras e logo depois ele começou a pregar para C.S. Lewis. C.S. Lewis era ateu, e aí foi quando C.S. Lewis se converte. E aí C.S. Lewis se torna que tipo de pregador? Um catedrático. Uma das mentes mais brilhantes, que prega de uma forma única. Hoje, por exemplo, se C.S. Lewis estivesse vivo, a gente se sentiria muito pequeno, porque ele era muito erudito. Mas eu digo, por que se sentir pequeno? Não devemos. Por quê? Porque o dom dele e as aptidões dele está ligado ao quê? A formação dele, está ligado à ideologia dele. Então, irmãos, quem um dia teve uma formação mais ideológica vai ter um cunho mais social, quem sabe até um envolvimento político. Quem tem um cunho mais filosófico catedrático vai ter uma mensagem mais voltada. Assim também vai acontecer com aquelas pessoas que vêm do empreendedorismo. A mesma coisa.
E podem ver, não tem nenhum problema uma igreja ter uma ideia mais empreendedora. Faz parte da linguagem daquele grupo. Em outras palavras, o que o professor ele quis dizer é o seguinte: não existe um modelo rígido. A gente tem que aceitar que existem vários modelos de estilos pastorais. Essa liberdade ela é positiva. O problema é quando a gente coloca o quê? Nós colocamos a filosofia de mercado na frente da palavra. Sim. Aí sim, quando a gente coloca a lei do consumidor, ou da filosofia de ministério voltado para o mercado, todo problema. Ou seja, eu ter uma inclinação, nenhum problema. Mas eu saber do meu lugar, é isso que é. Aqui que entra a grande discussão, irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Por exemplo, tem pessoas que são líderes natos. Então, eles vão ter uma igreja muito repleta de criatividades, repleta de inovações, repleta dessa visão mais empreendedora. Por quê? Porque, de fato, ele gosta disso. São famílias mais voltadas. O que é um empreendedor, se não uma pessoa muito ativa e pragmática, irmãos? O empreendedor, ele na realidade, ele aprende, mas ele regaça as mangas e ele vai para cima. Quantos são os pastores empreendedores? Nenhum problema. O problema é quando o empreendedorismo dá o tom, quando o marketing dá o tom, quando a sociologia dá o tom, quando a psicologia dá o tom, quando a filosofia dá o tom, aí entra todo o problema. Estão entendendo? Sim, assume o protagonismo. Exatamente. Então, podem ver que a igreja muitas vezes se perde por causa disso. E assim, a gente vai então parar aqui, não vai dar tempo agora, irmãos, que eu quero trabalhar com a ideia do Eugene Peterson. Pode ver, ó, a gente vai começar a próxima aula falando sobre Eugene Peterson. Então, comprem esse livro, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, e leiam a introdução, ou se não, quem tiver de forma digital, leia a introdução, porque a gente vai estar trabalhando sobre a introdução dessa obra na próxima matéria, tá bom? Porque aqui, Júnior, aquilo que você falou há pouco, a questão performática. Uhum. Muitos pastores se perdem por isso, porque eles estão olhando o quê? O púlpito. E Eugene Peterson vai dizer isso. Eles olham o púlpito, eles olham o ensino e eles olham a administração. Aí a igreja diz, como prega bem, como ensina bem, como administra bem. É um homem de Deus. Aí Eugene Peterson faz a seguinte pergunta, será? Será? Porque isso é só o que você está vendo ali, no púlpito, na sala de aula, ou quem sabe no gabinete pastoral durante o período em que ele está ali fazendo as administrações eclesiásticas. O pastorado se resume a isso? Não. Muitas pessoas podem fazer isso. Basta um simples treinamento. Quem sabe um seminário. A pessoa aprende isso. Mas para ser pastor, não é só um seminário. É muito mais coisa além do seminário. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, leiam aí a introdução do Eugene Peterson, não é uma leitura obrigatória, eu vou estar fazendo uma síntese, eu queria ter concluído com isso, né? E aí, semana que vem, nós estaremos trabalhando já agora aqui na minha apostila, capítulo 2, e automaticamente na parte 1 do livro-texto, né? Porque, como eu disse para vocês, tanto na parte 1, que é o capítulo 1, 2, 3 e 4, a gente vai estar trabalhando durante esses dias. Porque... E um pouquinho já do capítulo 5, que é a parte 2, é o caráter do pastor. Eu já vou fazendo uma mesclagem. Tá bom, meus irmãos? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Shalom. Tranquilo? Tranquilo. Então, que Deus abençoe, meus irmãos, um excelente final de semana. Peguem firme na leitura e muito mais na oração. Na oração por si, na oração pelos pastores de vocês, na oração de uns pelos outros, porque precisamos que Deus nos ajude, tá bom? Amém. Grande abraço a todos, irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Bom final de semana, viu? Boa noite, bom descanso. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Graça e paz. Graça e paz a todos. Obrigado Deus abençoe. Abraço. Abraço.
Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Pastor Raio,